vontade de voltar pro Peixão no futuro? Tenho muita. Saudades do Peixe. Saudades de jogar na... Porque eu tô com saudade mesmo de jogar na Vila Belmiro. Meu Deus. Santos. Esquece. Revelou o rei, o príncipe. Você já saiu de casa? Sentiu saudade? Da hora. Neymar! Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Como definir um sentimento que é indefinível? Como definir a volta de Neymar? Se eu fosse contar a história pro meu neto, eu contaria da seguinte forma. Depois de Pelé, apenas um jogador foi capaz de fazer o mundo voltar os olhos pro Santos. É impossível descrever em palavras o que Neymar fez no Brasil. Quem acompanhou seu surgimento no futebol e quem viu o maior talento das últimas décadas e quem sabe até do século, sabe exatamente do que eu estou falando. Ele fez magia no futebol brasileiro a ponto de fazer até os rivais deixarem de assistir aos jogos dos seus próprios times para ver o próximo show de Neymar. Esse menino devolveu os momentos de glória pro Santos, devolveu a América, conquistou e partiu. O Brasil estava pequeno demais para ele. Ele precisava conquistar o mundo e ele conquistou. Conquistou a Espanha, a França, toda a Europa e o mundo. Mas em certo momento viu todas aquelas conquistas diminuírem. Escolhas duvidosas, o menino se feriu, ficou sem jogar. Sua carreira foi caindo e enquanto isso o Santos, o clube que o revelou ao mundo e trouxe inúmeros momentos de glória, vivia o seu pior momento em toda a história. Um clube acostumado com glórias caminhou para a segunda divisão. O menino que agora é um homem viu tudo isso de longe e, como um príncipe ferido que perdeu o seu trono, ele resolveu voltar e veio devolver os momentos de glória. Mas antes eu vou te contar o começo dessa história. As pessoas esquecem que o Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Eles esquecem que naquela época ele já tinha convencido quase 90% do mundo de que ele era o maior prodígio da última geração. Você tem que perceber que naquela altura ele já havia jogado mais de 230 partidas, com aproximadamente o mesmo número de contribuições para gols, além de ter conquistado inúmeros prêmios individuais e troféus em apenas 5 anos, incluindo o Prêmio Puskás e indicações ao Ballon d'Or, algo que nenhum jogador na América do Sul conseguiu fazer. Naquela época parecia que Neymar estava destinado a se tornar uma lenda. Desde o momento em que ele nasceu, tudo parecia estar a seu favor. Não só ele tinha uma genética extremamente improvável, mesmo que seu pai também era jogador de futebol, Neymar nasceu com um talento infinitas vezes maior que o pai. Mas não pense que as coisas para Neymar sempre foram fáceis. Tudo poderia ter dado errado para o Neymar ainda muito cedo, antes mesmo dele saber que tinha todo esse talento nas pernas. Quando ele tinha apenas 4 meses de idade, sua família estava dirigindo para ver alguns parentes quando um carro se desviou para o lado deles, colidindo violentamente. Quando seu pai recuperou a consciência, a dor era tão intensa que ele gritou para a mãe dizendo que achava que ia morrer. Se você perguntar a ele o que foi mais assustador, foi o momento que ele percebeu que Neymar não estava mais no seu assento. Ele pensou que o filho tinha sido jogado para fora do carro, que havia morrido. Felizmente, a mãe o encontrou debaixo do banco dela, mas graças a Deus vivo e sem nenhum osso quebrado. E Neymar foi crescendo e na verdade seria pela obsessão do seu pai pelo futebol que ele se tornaria um craque tão cedo. Quando o Santos montou um time do zero só para contratar o Neymar com apenas 6 anos, ele estava apenas correndo nas arquibancadas de um campo quando um olheiro chamado Betinho, o mesmo homem que descobriu o Robinho, viu o Neymar. Percebendo sua velocidade e a precisão com que ele zigue-zagueava entre os bancos, isso foi suficiente para ele perceber que o menino tinha algo especial. Neymar fez seu primeiro teste no Santos e passou. E não demorou muito para nas partidas ele já demonstrar que seria simplesmente um fenômeno. O tempo foi se passando e Neymar instantaneamente se tornou um fenômeno local. Ele era tão bom que estava o tempo todo nos jornais. As pessoas vinham de longe para vê-lo e o campo de futsal estava sempre lotado. E o pequeno Neymar tinha apenas 10 anos. Para não perder o craque, o Santos simplesmente criou uma categoria só para ter o Neymar, já que não existia categoria para ele nessa idade, e montou todo o
projeto do Santos em volta desse menino. Aos 11 anos, Neymar já recebia um bom salário. O Real Madrid tentou levar, mas seu destino estava traçado na cidade de Santos. Nos 2 anos seguintes, ele começou a jogar com jogadores mais velhos da base, apesar de ter apenas 15 anos, e ainda assim conseguiu brilhar tanto que começou a ser convocado para as seleções brasileiras sub-17. Nesse momento, o Brasil todo começou a ouvir sobre o nome de Neymar, mas isso era só o começo. O sul-americano sub-20 mostrou seu talento absurdo pro mundo, mas um pouco antes, independente disso, com Ganso e Robinho no profissional, Neymar levaria tudo pro próximo nível, conquistando o Campeonato Paulista com 14 gols e 5 assistências em 19 partidas, mas acima de tudo marcando 2 gols na final para garantir o título pro Santos e o prêmio de melhor jogador do torneio para ele. Na Copa do Brasil naquele ano não foi diferente, 11 gols e 7 assistências em apenas 8 partidas e o título. E o fim da temporada foi gloriada com a glória eterna da conquista da Libertadores. Depois de uma campanha espetacular de Neymar, o título veio com um gol do menino em cima do Peñarol. Mas a gente tem que voltar um pouco no tempo. Essa Libertadores não foi tão fácil assim. Mas antes de falar disso, podemos dar uma pitadinha do que aconteceria na temporada seguinte. O seu nível ficou longe de diminuir. E não podemos esquecer do acontecimento recente e polêmico do "estamos criando um monstro no futebol brasileiro". E talvez os 43 gols e 10 assistências na outra temporada em 63 partidas também tenham ajudado um pouco a manter esse termo. Realmente, o menino estava virando um monstro. Neymar teve talvez a maior performance da história da Libertadores, desde o gol contra o Colo-Colo que garantiria a classificação na ida e na volta, onde ele faria uma das performances mais decisivas da história recente da Libertadores, ou na partida contra o Cerro Porteño, no 1 a 0 em casa e 3 a 3 na volta em um jogo de arrancar os nervos. E na final, todo mundo sabe, 1 a 0 no Peñarol com um gol dele. A primeira vez que venceria uma competição desde Pelé. E claro, eu nem preciso dizer, Neymar foi o jogador do torneio. E como se essas performances já não fossem icônicas o suficiente, pouco tempo depois, jogando pelo Santos, Neymar faria uma performance lendária com a camisa branca, indo de frente com Ronaldinho em um confronto contra o Flamengo. Quando Neymar enfrentou Ronaldinho, foi uma partida absurda de 9 gols. Neymar não ganhou a partida, mas ganhou o prêmio Puskás por esse gol antológico, tornando-se o jogador mais jovem a vencer esse prêmio. Depois, no jogo contra o Atlético Paranaense, Neymar estava longe de perder o gás. Assim que chegou ao estádio, Neymar se levantou, vestiu o uniforme e fez 4 gols. Como um comentarista disse naquele dia, a única coisa que falta para Neymar é fazer chover. Foi uma performance absurda. No entanto, no mês seguinte, no Mundial de Clubes, por melhor que o Neymar tenha jogado, não havia nada que ele pudesse ter feito para conquistar o troféu. Mesmo naquele gol lindo contra o Kashima, que ele limpa e bate de esquerda no ângulo, não havia nada que ele pudesse ter feito para conquistar o troféu, pois o Santos chegou à final e foi destruído por 4 a 0 pelo Barcelona. Mas isso não apaga a absurda temporada do Neymar. No ano seguinte, ele não manteve o nível, pelo contrário, ele subiu, colocando números e quebrando recordes como nunca antes, ganhando seu terceiro campeonato paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 partidas, em uma performance absurda que viu participar de 74% dos gols marcados pelo Santos nas 7 partidas que antecederam a final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. Mas não pense que ele só conseguia fazer isso no Campeonato Paulista. Seus números no Brasileirão eram ainda mais intrigantes. Mas a sua partida mais marcante do ano viria na Libertadores. Tudo começou quando o técnico do Bolívia fez uma provocação a Neymar na entrevista pré-jogo, dizendo: "Neymar, eu nem sei quem é esse cara". Essa frase simplesmente pode ter sido uma das que esse cara mais se arrependeu de dizer na vida toda. Ao avisar o Neymar que o técnico disse isso, ele falou: "Lá na Vila a gente resolve". Na volta, chocolate. 8 a 0 com show de Neymar. E essas foram apenas algumas atuações mágicas de Neymar no Santos. Depois disso, como eu disse, ele foi conquistar o mundo. Sentiu alegrias, muitas alegrias, tristezas e muitas tristezas. E hoje resolveu voltar para sua casa. Esse foi um breve resumo da primeira passagem de Neymar pelo Santos. Como você acha que vai ser a segunda passagem? Neymar mais maduro, vindo de lesões, com uma bagagem enorme, mais experiente, mas não é mais aquele menino. Entretanto, o talento ainda é o mesmo. Você acha que Neymar vai conseguir atingir as conquistas e o nível que ele chegou na sua primeira passagem pelo Santos? Deixe sua opinião aí nos comentários, mas uma verdade que não podemos negar é que o prodígio se tornou um
grande craque. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, meu parceiro. Se inscreve no canal Victorano e te espero no próximo vídeo, fechou? Até a próxima, valeu. Tchau.